Bem-vindos ao Podenge AEPO, podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e Região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha, estou aqui com a Marina Ribeiro, e sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo de hoje. Exatamente sobre isso, estamos aqui com a Marina para discutir o tema Acordei Diferente. E agora? Um engenheiro PCD vivendo em um mundo não adaptado. O nome do nosso convidado é o Carlos Henrique Wolff Borges. Vai contar um pouco sobre a sua trajetória, toda a sua experiência. Vamos falar um pouquinho sobre a formação do Carlos. Ele que tem formação pela Faculdade de Engenharia Civil de Itajubá, formou como engenheiro civil e também teve formação de Six Sigma como pós-graduação, Six Sigma Black Belt, pela Johnson's Control em maio de 2001. Tem também o curso de mestrado em conversão de energia. Seja bem-vindo, Carlos. Olá, tudo bom? Nós Prazer estar aqui. O som soltou agora. Seja bem-vindo. É uma alegria poder falar e aprender com toda a sua experiência. Que isso? Vamos ter aquele momento de quebra-gelo que nós falamos, que é pedir para você falar um pouquinho sobre quem é você, quem é o Carlos, de onde você veio. Tá bom. O que você faz atualmente e o que você desejar complementar aí sobre a sua formação profissional e sua experiência no seu tempo. Fique à vontade, nos deixe aprender e conhecer a sua história. Isso. Gente, é o seguinte, eu sou engenheiro civil, né? Mas antes disso eu sou mineiro, né? Nasci aqui em Ouro Fino, aqui do ladinho da gente. A minha mãe quis que eu nascesse mineiro, depois com 5 meses de idade me levou para São Paulo. Mas eu nasci aqui, então eu tenho a nossa cidadania mineira. De lá para cá, morei em São Paulo, depois eu vim para cá, fui vai e vem com meu pai e com a minha mãe nessas mudanças de vida, de transferência do pai, a gente acaba indo junto. E por fim a gente acabou assentando em Pouso Alegre nos anos 70, por aí. Depois eu sempre quis fazer engenharia desde criança, acho que eu sou engenheiro desde os 6 anos de idade, quando desmontava brinquedo, transformava um carrinho em 2, ou desmontava tudo que tinha em casa para poder virar, fazer gambiarra. Ontem eu ouvi uma frase ótima, que o engenheiro é aquele cara que faz gambiarra arrumadinha. Então, essa é a profissão nossa. E eu entrei na Faculdade de Engenharia em Itajubá em 1980. Eu estava com 16 anos na época, acho que eu fui um dos mais novos que entrou, e eu não pude nem assinar na documentação lá, que meu pai que teve que eu não tinha idade para assinar como responsável por mim mesmo lá na faculdade. Isso porque eu entrei muito cedo na escola e deu sorte de ir bem, né? De passar direto em tudo. E entrei na faculdade que eu queria, no momento que eu queria, na época que eu queria, terminei o terceiro colegial. E em Itajubá é um centro universitário muito legal, né? Um polo de engenharia maravilhoso. E é uma cidade que te incentiva a estudar, principalmente para quem tem o dom da engenharia. Não sei se todo mundo sabe, mas uma faculdade de engenharia entra em média 80 pessoas por semestre, né? E formam 12, 13, o resto vai tudo ficando pelo caminho, porque é uma profissão que não... Se você não tem dom, se você não nasceu para isso, se você não gosta disso, você vai desistindo. Meu irmão era um que entrou e desistiu no meio do caminho e virou músico, né? Na época você descobriu que ele não tinha nada a ver com essa área de engenharia. Então é uma profissão difícil, não é fácil não. E eu sou muito orgulhoso da profissão. Eu tenho prazer de falar que eu sou um dos poucos 1 milhão de engenheiros que tem no Brasil só. 1 milhão de engenheiros. Só. Num país desse tamanho tem só isso de engenheiros, e desse 1 milhão, uns 500 mil estão atuando, os outros não. Então, você disse agora há pouco que você era o número dos bastidores, você falou da formação, né? 200 mil, uma coisa assim. 200 mil engenheiros. 200. Meu registro profissional é 44 mil, né? 44.400. E hoje, já no registro do CREA, está 200 e poucos mil de Minas Gerais. Se você pegar dos outros estados, vai dar em torno de 500 mil engenheiros. Atuando, tem muito poucos. Muitos estão trabalhando em outras funções, né? E hoje em dia, você vê que o engenheiro se forma, e é uma profissão que dá para você fazer várias outras coisas, e trabalha como administrador de empresa, RH de empresa, vendedor, técnico. Então dá para fazer tudo. É uma profissão que te dá uma base muito boa para trabalhar. Principalmente na época que a gente formou, que era uma engenharia mais plena. Não era hoje uma engenharia mais segmentada como é, mas naquela época você tinha que ser engenheiro para tudo.
Tá? Então vamos voltar no assunto, senão eu fujo demais, eu falo demais. Quando eu entrei na faculdade, então, em 1980, fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto período, aí eu vou contar uma pequena passagenzinha. Em 82, na época eu estava com 19 anos, todos os homens de 19 anos são obrigados a servir o exército, né? Sim. E infelizmente o Olavo Bilac fez isso lá em 1922, alguma coisa, 1902, e obrigar a servir a pátria, e eu fui obrigado também naquela época em plena regime militar. E a gente não tinha opção de falar não. Eles escolheram então lá em Itajubá 32 estudantes de engenharia e puseram no batalhão de engenharia para poder fazer o exército de manhã e continuar a sua faculdade à tarde. E esse para mim foi um ano muito decisivo, foi o ano que eu sofri um acidente e acabei perdendo a minha perna nessa época, dentro do exército. Um acidente, vou usar as palavras que estão no meu relatório, que são de negligência e imperícia dos oficiais comandantes. Então, e daí para frente a vida mudou completamente, onde eu me dediquei à engenharia mais ainda, porque eu perdi a mobilidade de muita coisa. E aí eu resolvi, conversando com meu pai e com a minha mãe na época, com o auxílio deles, em que eu ia ser o melhor engenheiro da faculdade, o melhor estudante da faculdade, o melhor engenheiro que eu podia ser, o melhor profissional de mestrado que eu podia fazer, que eu estava a fim de fazer. Depois eu quis ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor qualquer coisa, porque parte do que eu gostava de fazer foi cortado. E aí eu tomei essa decisão, e isso tem 40 anos já que eu estou formado. Esse ano faz 39 anos de formado. 39 anos de formação, 15 anos também na área de gestão, não é isso? Isso. Uhum. Em gestão, indústria automotiva, indústria de transformação, indústria de peças automotivas, indústria de calçados. Tudo isso na área de gestão de qualidade, que quando eu comecei a trabalhar na indústria, era a época que o Brasil estava começando a descobrir que existia um negócio chamado qualidade, nos anos 90, comecinho de 90. E aí, na época, a empresa que eu trabalhava, que era Alpargatas, resolveu investir num negócio chamado Qualidade Total e, por sorte, puseram na minha mão. Aprende esse negócio aí e põe pra gente. E foi onde eu criei um gosto danado para trabalhar em gestão da qualidade. Depois ISO 9000, depois ISO QS 16949, depois ISO 14001, e fomos andando e aprendendo cada vez mais a respeito disso em outras áreas. E eu tenho um grande prazer do meu primeiro emprego ter sido na indústria na Mendes Júnior, logo depois que eu formei, para construir a Latasa daqui de Pouso Alegre, que hoje é a BAL, que foi a primeira fábrica de lata de alumínio do Brasil. Então, lá quando alguém falou, vamos ter latinha de alumínio no Brasil, eu tive a oportunidade de cair lá dentro e ser o engenheiro júnior, tradutor deles lá dentro, para poder trabalhar. E aí começou a carreira profissional. Foi criando gosto pela indústria e depois pela engenharia como um todo. Perfeito. Carlos, vamos aqui para o nosso primeiro bloco, né, do Acordar Diferente, sobre esse novo olhar, né, nesse novo mundo. Você pode falar um pouco para a gente a respeito dessa trajetória, no momento que você acordou e falou, como vai ser agora? Uhum. Então, esse é legal, eu gosto de falar disso, é um roteiro que eu dou nas minhas palestras, que vocês não sabem, mas eu dou palestra também, mas depois eu explico para vocês a respeito disso. É que, imagina, eu estava com 19 anos, explodiu o negócio da minha perna direita lá, que jogaram a bomba no meio de 33 meninos de 19 anos. Eu perdi a perna, um outro ficou surdo, um outro queimou o rosto, e o resto assustou, né? E aí eu fui para o hospital, puseram numa ambulancinha improvisada lá no meio do campo, e eu fui sair lá da Serra de Delfim Moreira para chegar no hospital de Itajubá. E eu sei que eu fui apagando devagarzinho. Né? Eu estava numa posição, na hora que eu vi eu estava em outra, e eu não conseguia ficar de pé, e senti um negócio esquisito na perna direita, e não tinha mais nada ali. Então eu comecei a ficar preocupado com isso, me puseram na ambulância, levaram, e a hora que eu cheguei no hospital, eu lembro da última frase que eu falei, avisa o meu pai e não deixa minha mãe saber, porque ela tem asma e eu tenho medo dela ficar doente. Aí eu apaguei. Não sei de mais nada. Me contaram depois que eu tive 4 paradas cardíacas, fiquei em coma há muito tempo. E é uma história. A história do coma é outra grande que dá um podcast inteiro. E um dia eu conto. E quando eu estava, depois de bastante tempo apagado, eles me transferiram para Juiz de Fora, que o Hospital Maior do Exército da região foi para Juiz de Fora e não para Belo Horizonte, graças a Deus. Juiz de Fora era mais fácil, perto do Rio, então tinha um movimento melhor.
Meus pais foram juntos e lá amputaram a minha perna. E o meu pai disse que o documento mais difícil que ele assinou na vida foi essa autorização de fazer isso. Nesse período que eu estava em coma, eu lembro de flashes que eu tinha um companheiro de luz que me acompanhava, que eu achava, que eu chamo ele de meu anjo da guarda, que ficou o tempo todo explicando o que estava acontecendo. E num dado momento, quando ele perguntou para mim, você quer ir comigo ou você quer voltar? Eu lembro que eu falei, eu quero voltar, eu tenho 19 anos só, né? Eu tenho mais coisa para fazer. Ele falou, você tem uma missão, sim. Então volta. Eu lembro que eu abri os olhos e vi minha mãe e minha tia do lado, lotado de aparelho em volta de mim, eu não conseguia falar porque eu estava entubado todinho. E aí, depois que tiraram tudo isso, eu fiquei sabendo que eu quase fui, e não fui. Né? E de lá para cá, a hora que me contaram que eu estava sem a perna, que eu tinha que fazer tudo isso, eu parei Sabe quando você fica ainda meio atordoado? Porque no começo da volta da anestesia, volta do coma, você ainda não tem noção de onde você está. Mas até cair a ficha que você não tem mais, foi aqui uns 15, 20 dias, e tenho uma gratidão absurda ao meu pai e à minha mãe pelo apoio que eles deram. Se não fosse aqueles dois, eu não estava falando com vocês aqui hoje. Eu devia estar encostado no INSS desde essa época. E meu pai me fez uma promessa. Eu vou fazer você andar de novo. Você pode ficar tranquilo com isso. E cumpriu a promessa dele. Nessa época, então, a minha mãe ficou no hospital comigo em Juiz de Fora. Meu pai ficava trabalhando vai e volta de Juiz de Fora. Meus 2 irmãos menores ficavam aqui com vó, com tio, com tia, quem quer que seja. Ou seja, foi um ano, porque eu internei em abril, saí em dezembro. Então foi um ano internado até eu voltar dos 30 quilos que eu estava, até eu ter o meu peso de novo de 70 quilos. E recuperar todinho. E saí de lá andando com uma prótese. Ainda não, com uma prótese. Que andar demora. E nessa época, conversando com meu pai e com a minha mãe, eu acreditei nele que ele ia fazer eu andar. E os dois me mostraram, cara, em vez de você focar no que você perdeu, que é uma perna, a oportunidade de jogar futebol, a oportunidade de andar de bicicleta, de jogar tênis, tudo que eu gostava de fazer, por que você não pensa naquilo que você vai poder fazer? E aí, esse ensinamento dos dois eu venho carregando até hoje. Eu não olho, eu tenho as adversidades, mas eu gosto de olhar que oportunidade que eu estou tendo com essas adversidades. E toda vez que você tem um problema, tem uma solução e tem algo que você tire proveito. E isso eu venho sempre. Não tem nada que você não tire proveito. Então eu aprendi, naquela época eu decidi, tá bom, eu não consigo mais praticar esporte, mas eu vou voltar para a faculdade e vou ser o melhor aluno. Eu vou formar com a minha turma. Apesar de eu ter perdido um ano, eu vou continuar, eu vou fazer o período que eu vou estar e puxar mais 3 matérias do próximo, que é onde eu deveria estar. E eu quero formar com a minha turma. Deu certo. Aí, quando eu formei, meu pai já tinha falecido, então eu acabei formando minha mãe, que foi na festa de formatura, com meus irmãos, meu namorado na época, que aconselho minha esposa até hoje. Então a gente me formei e, graças a Deus, gente, a faculdade se adaptou a mim. Quando eu voltei para estudar, a faculdade se adaptou. O reitor da universidade me emprestou o carro da universidade para me levar e trazer da República para casa. As aulas que eram no 2º andar foram todas mudadas para o térreo para poder eu poder participar. As aulas externas, que tinha topografia na rua, tinha aula de hidrologia, mas que eu tenho que ficar fazendo coisa externa. Eles montavam uma barraquinha num lugar seguro para mim na parte de baixo, eu ficava com um radinho coordenando a turma que estava andando pro campo lá em cima, porque eu não podia sair do lugar. E eu era o cara que anotava tudo. Então foi feito, até a formatura, a festa da formatura foi adaptada para mim. Para eu não ter que andar tanto, porque eu ainda não estava tão bom de andar, para poder andar menos possível para pegar o diploma e voltar. E quem foi o orador da turma fui eu também. Então a gente acabou montando um negócio legal. O jurador, o cara que fez juramento, eu não fui o orador foi o Duducci. E eu fiz o juramento e eu esqueci o juramento na hora, acabei inventando um juramento na hora. A turma que formou comigo jurou errado, porque eu criei ele no momento da formatura. Isso ninguém sabia, mas agora vocês estão sabendo. Então esse do acordar diferente foi... Quando eu pus a consciência, cara, eu não tenho mais uma perna, eu não vou andar mais. O que eu vou fazer? Foi esse apoio do papai e da minha mãe, pra gente poder fazer isso. E, na época, surgiu... as próteses eram muito pré-históricas ainda. Imagina que em 82 não tinha nem computador, né, gente? Pra gente trabalhar. Nada. Na faculdade não tinha um computador, gente. Tinha um computador HP 2000 para 3.000 alunos usar, um só. Então a gente fazia em cartão perfurado os programas para poder fazer, em COBOL e Fortran. Então era uma coisa assim... sei lá, que alguém sabe o que é isso hoje. Então,
O Daniel, Daniel sabe o que é. Então a gente foi desenvolvendo. E nessa época, então, quando eu fui a prótese no Rio de Janeiro, na época a gente soube, aí que eu comecei a entender que existia um universo de próteses, que o povo chamava antigamente de perna mecânica, né? Que eu acho horroroso esse nome. Então, no universo de prótese, existe um negócio no Brasil que chama Associação Brasileira de Prótese e Órtese, que é a Abotec. E eu caí justamente na mão do presidente da Abotec, no Rio de Janeiro, o senhor Mário Carvalho, já falecido, para poder cuidar de mim. Nesse lance de cuidar, o exército pagou tudo, graças a Deus, não posso reclamar, pelo menos eles fizeram o estrago, mas custei a minha vida, minhas coisas. Surgiu uma empresa alemã, que é a maior fabricante de prótese do mundo, que é a Otto Bock, internacional da Alemanha, que estava vindo para o Brasil. Eles estavam montando uma salinha no Brasil, uma coisinha desse tipo, e queria alguém para testar. E acabou caindo no meu colo, gente. Você não gostaria de testar as próteses e como estudante de engenharia, fazer um relatório para a gente do que a gente tem que mudar, o que fica mais adaptado do clima alemão para o clima brasileiro, suor, movimentação, e eu acabei andando junto com eles desde essa época e ano após ano trocava de prótese, trocava de equipamento. Testa mais uma pra gente, testa outra, e eu tive, que eu tenho que agradecer pro resto da vida, a oportunidade de usar só prótese boa para fazer um testinho, um laudinho e não sei o que mais. E eu fui o primeiro cara no Brasil a testar uma prótese que chama contato total, que é um negócio que existe dentro da prótese para você não ter problema de inchar a prótese, então eu fiz isso. Primeira prótese interim, que é uma outra tipo de prótese, que é quando você sai da mesa de cirurgia com a prótese, também fui eu que testei. A primeira prótese pneumática no Brasil fui eu que testei. E assim fui desenvolvendo, mudando de pé, trocando de tecnologia, até chegar na que eu uso hoje, que é uma eletrônica da Sileg, que me permite fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Então, o acordar diferente foi, gente, qual a meta de vida que eu ia ter lá com 19 anos, Exato. Graças ao meu pai e à minha mãe, que esse acordar, sim, foi muito ruim de acordar, mas com o apoio e amor e carinho de todo mundo, da minha esposa, hoje, na época ela foi minha namorada, dos meus irmãos caçulas, da família toda, que me deixou crescer e virar um profissional responsável, um pai responsável, cidadão responsável também, e colaborar com a nossa sociedade. Por isso que hoje eu tomei a decisão, desde algum tempo atrás, que eu estudei de graça no Colégio São José, aqui em Pouso Alegre, com bolsa de estudo. Eu estudei na faculdade de graça, nunca paguei nada. Recebi para fazer o mestrado e só arrumei um emprego bom na vida, eu tenho que devolver alguma coisa para a sociedade. Hoje eu devolvo através de palestras no Escola Consciente, que é um grupo que a gente tem aqui para auxiliar os meninos que entram com deficiência física em todos os colégios estaduais e faculdades da região, a escola receber esses alunos com a sua devida adaptação e os colegas saberem lidar com esses meninos diferentes. É a história, né? Muita. Eu vou fazer aqui um compilado aqui de umas 3 perguntas, porque vai encaixar muito dentro desse próximo assunto, né? Que é como que você conseguiu ter uma parte emocional, né? Psicológica, passando por tudo isso, né? Como que você conseguiu encarar esses primeiros meses onde você olhou para você e falou, e agora o que eu vou fazer, né? Essa parte psicológica, e também se você teve algum acolhimento, né? De algum profissional ou acadêmico. Vamos lá. Não tive acolhimento de ninguém, não, pra falar a verdade. Eu agradeço ao meu pai e minha mãe. Os dois foram fenomenais. Não só eles, mas a família Wolf Borges, que é do meu pai e da minha mãe, que me deram esse apoio maravilhoso, e todos os meus amigos daquela época que continuam sendo amigos até hoje, aqui em Pouso Alegre. Então, se eu citar nome aqui, eu vou ser injusto, mas aquela turma de colégio que estudou comigo dos anos 70 e 80 e fez faculdade comigo depois, continuamos amigos até hoje, e essa turma foi maravilhosa nesse apoio. Eu não sei o que posso te dizer, mas eu acho que parte é a religiosidade. Eu sou espírita, minha mãe também era, e a gente carregou isso aí para mim era uma coisa que eu acabei escolhendo, precisava passar por isso, então eu aceitei essa história. Outro, eu nunca guardei rancor de nenhuma pessoa sequer na minha vida,
E a pessoa que jogou a granada na minha perna, ele foi lá em casa depois pedir desculpa. Nossa. No Natal desse mesmo ano, ele foi lá pedir desculpa, de 82, com a esposa dele. O homem estava sentido, chorou muito. Ele foi condenado na justiça, perdeu um monte de cargos no exército, foi condenado na justiça militar também. Não sei qual foi a pena que ele teve e tudo mais, mas ele foi se pedir desculpa. E eu lembro que eu desculpei instantaneamente, gente. O que ele ia crescer outra perna em mim se eu ficasse brigando com ele? Não ia. Então pronto, não tem conta a história. E aí eu carrego comigo essa história de não guardar rancor, não guardar raiva. E se você tem algum problema comigo, o problema é teu, não é meu. Eu gosto de mim, se você não gosta de mim, azar é teu. Tá perdendo a oportunidade de me conhecer. Então esse é o pensamento que eu venho carregando desde essa época, ensinamento dos dois que eu falei já, pai e mãe. Se não fosse aqueles dois, eu não estava aqui. Foi isso. Então, o apoio psicológico, pra falar a verdade, para a prótese, para perder a perna, eu não tive, não. Depois eu fiz outras coisas de apoio psicológico para outros tipos de problema que eu já tive. Mas pela deficiência física, não. E eu levei muito tempo para entender que eu sou deficiente físico. Não é que eu não queria ser, é que eu levei muito tempo para poder ver que faltando um pedaço ali, e usando uma prótese, é considerado deficiente físico perante a lei. Mas eu voltei a trabalhar, eu trabalhava como todo mundo que tinha que trabalhar. Eu nunca pedi uma adaptação para mim, eu nunca pedi uma rampa diferenciada. Até esquecia que eu podia ter direito a parar o carro em algum lugar melhor, para poder não ter fila para entrar. Eu esquecia, quando eu era novo, eu esqueci completamente. Depois que eu passei dos 40 e tantos, é que eu comecei a enxergar, já estou ficando velho. E o corpo não é o mesmo dos 19, 20, 21, 25, 30. Está na hora de eu começar a usar dos direitos que eu tenho. E aí eu comecei a pensar também, eu estou envelhecendo, como é que vai ser a velhice sendo deficiente físico? Hoje eu estou com 62 anos. E eu vejo que envelhecer é complicado sim, mas a tecnologia está aí para ajudar. Eu tenho um adendo aqui, fiquei curioso. Os seus colegas que também sofreram, eles seguiram carreira como engenheiros? Com engenheiro sim. Todos? Todos, militar nenhum. Interessante. Não é? Eu falei, pergunta agora, eu pergunto depois. Eu falei, não, vou perguntar já. Todo mundo é engenheiro. Alguns são engenheiros. professores de universidade, outros são diretores de empresa. Que bom, essa informação para os engenheiros não desistir em hipótese alguma, né? E a gente formou numa época horrorosa, gente. A inflação do Brasil era 80% a 100% ao mês. Instabilidade Quando total. a gente formou, na época daqueles governos horrorosos, dos planos Cruzado, Collor e Sarney, que era horroroso, gente. O Brasil era o caos. O que não faltou foi desafios, né? Nossa, e bota desafio nisso, né? Vamos falar agora sobre o cotidiano de um engenheiro PCD. Isso é ótimo, gente. Começando aí por quais são os maiores desafios que você enfrenta no seu dia a dia como engenheiro. O primeiro passo, vamos lá, eu fui empregado de empresa por 23, 24 anos, de indústria. E o maior desafio de todos, mas desde o primeiro emprego, é fazer com que o PCD seja enxergado, ou enxergue a gente, como um profissional igual a qualquer outro. Não é porque eu não tenho a perna direita que o meu cérebro não funciona. Não é porque uma outra pessoa que tem problema de audição, o cérebro também dele não é. Então, o que a gente enxerga hoje no mercado de trabalho de hoje e do passado é que se você procurar no anúncio de jornal de todas as fábricas de Pouso Alegre e de quase todas do Brasil e de todas as indústrias, o que eles estão oferecendo para o PCD? Empreguinho. Estão dando emprego para ganhar 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 reais, no máximo um cargo de analista. E não consigo enxergar, isso eu não estou falando da boca para fora. Você pega o LinkedIn, olhe. Eu tenho cadastro em quase todas as empresas de emprego para deficiente físico, porque eu sou curioso de ficar lendo. Não estou procurando, não. Mas eu de ficar lendo o que está acontecendo. E eles só dão um empreguinho. Então, o que acontece? Eu não pus no meu currículo que eu era deficiente físico na época. Eu coloquei engenheiro. Na entrevista, eu falava que eu era deficiente físico. Porque se eu colocasse no currículo nos anos 80, 90, 2000, que eu era PCD, não ia me chamar. Como uma grande fábrica daqui de Pouso Alegre, do ramo alimentício, chegou a falar para mim na entrevista que iria me dispensar porque eu era PCD. Tinha 163 candidatos, eu fiquei entre os 2 melhores para passar. Eu só não passei porque eu não era engenheiro mecânico ainda.
E eu briguei, eu levantei e falei assim, você não vai me mandar embora para terminar minha entrevista aqui só porque eu não tenho uma perna. Você não tem competência para falar isso para mim. Pode ser psicólogo que for. Agora, se o médico da empresa falar isso, eu vou lá, baixo a cabeça e vou embora. Mas você não pode falar isso para mim. E eu continuei no processo seletivo. O que falta para o PCD de hoje? Honrar a sua deficiência física e aprender a brigar. Aprender todos os seus direitos, aprender tudo que você tem que fazer, usa a cabeça e bater boca. Porque você vai ser um cara que vai sofrer muito. Teve uma outra empresa que eu trabalhava, que eu fui escalado para ir para o México fazer um serviço. E, puxa, vou embora, vou trabalhar fora, vou fazer isso, feliz da vida. Ganhei o dinheiro que tinha que ganhar para comprar roupa, para comprar casaco, para fazer mala, tal do enxoval que você tem que fazer para viajar. E faltando 2, 3 dias para viajar, o diretor chega para mim, o presidente da empresa achou melhor você não ir mais porque você é deficiente físico. Eu falei, não vou aceitar isso não, gente. Ele falou assim, mas é decisão da presidência. Aí eu pedi permissão. Posso ligar pro presidente da empresa? Pode. Que vai quebrar a cara mesmo, então você liga, né? Então, eu peguei o telefone, liguei. Eu não vou falar o nome dele também, porque se eu falar todo mundo descobre. Eu vou falar assim, ô tio, senhor, eu posso te fazer 2 perguntas? Se o senhor responder sim para mim, nas 2, eu não vou reclamar mais, vou ficar quieto. O senhor tem toda a razão, o senhor não sabe nem do assunto qual é primeiro. Mas eu vou falar para o senhor o seguinte. 1, o senhor argumentou que eu não posso viajar para o México para trabalhar lá porque eu sou deficiente físico. O senhor é formado em medicina? Ele, não. Eu sou engenheiro. Tá. O senhor, por acaso, sabe alguma coisa sobre o uso de prótese? O que a gente pode fazer? Qual que é o desempenho? E qual é a minha carreira dentro da própria empresa que o senhor é presidente? Para poder falar isso para mim? Ele, também não. Então, quem é o senhor, como engenheiro, falar que eu não posso isso e o médico da empresa já autorizou ir? Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, você tem toda a razão, pega essa merda desse avião e vai embora. Então, a gente tem que brigar. Sim. Esses são exemplos de briga. Em pegar um avião também, que você vai viajar para alguma coisa. Eles não tem que passar naquela revista? Tá, eu aceito passar pela revista, sim, porque todo mundo tem que passar. Mas por uma profissional que sabe fazer a revista. Não é qualquer um lá com aquele coisinha passando lá que vai olhar para mim, não. Eu tenho o direito de fazer isso. Então, toda vez que eu vou viajar de avião, eu passo na Polícia Federal primeiro, vou pegar o voo de tal hora, você tem um supervisor lá no local para poder fazer a revista, porque eu vou pegar esse avião. Porque tem muitos aeroportos que não tem esse scanner que tem em São Paulo, que tem em outro lugar do mundo. Manaus é um exemplo desse, por exemplo, que o cara não sabe nem o que está fazendo. E aí eu já fico esperando. E se não vier o cara também, eu não embarco e cancela a passagem que a polícia está me devendo. Coisa desse tipo. Já aconteceu várias vezes, isso de bater boca desse tipo. Então é o quê? Como deficiente físico, se imponha. Principalmente em entrevista de emprego. Coloca que você sabe fazer. Hoje no meu currículo tem. Mas na época que era mais difícil, não. Em todas as firmas que eu entrei como um engenheiro normal, depois me registraram como PCD, eu entrei na cota de PCD e aposentei faz 10 meses, mais ou menos, como deficiente físico, porque sempre tive o registro de PCD e isso contribui para a lei, porque se aposenta com 22 anos de contribuição. E com relação à experiência com acessibilidade no ambiente de trabalho? Isso é legal. Uhum. Ninguém sabe como é que ajuda um deficiente físico, como é que cuida de um deficiente físico. Vamos dar um exemplo da nossa cidade. Lojas. A gente tem um monte de loja na Avenida do Dr. Lisboa, tem um monte de loja nas ruas paralelas. Alguém já parou para olhar que todas têm um degrau para entrar? Que todas têm uma rampa ruim? Já tentou provar uma roupa no vestiário, que você vai comprar uma calça, e todo mundo que tem as 2 pernas, consegue provar sem ficar batendo o cotovelo na parede, no espelho, no armário, não sei o que mais? Agora imagina eu preciso sentar para poder pôr uma calça. Eu preciso de um espacinho maior para poder cruzar a perna, que minha prótese cruza a perna, para poder tirar o sapato pro outro. Não sei. Agora, um cara de cadeira de roda. Como é que ele vai provar uma roupa numa loja? Nenhuma loja daqui é adaptada, gente. 0. E quando faz uma rampinha para entrar, como tem farmácia aqui que tem isso, coloca um carrinho, como tem a Drogazil, 2 carrinhos de compras na rampa do deficiente físico. Para poder entrar. Eu já falei milhares de vezes para eles lá e ninguém corrige.
Aí, e você vai andando no comércio e vai vendo essas coisas, é absurdo. Agora, para trabalhar, não. Eu entrava numa fábrica, eu enxergava, gente, para eu trabalhar, eu preciso melhorar só esse acesso aqui para mim. Eu preciso só que crie um banheiro com uma alça para poder sentar no vaso ali se eu precisar e levantar apoiando na alça. O pessoal ia fazendo, conforme eu ia pedindo. Hoje já é lei, então é obrigado a fazer tudo isso. Mas na época não era obrigado a fazer nada disso. Ônibus também não tinha obrigação de fazer nada pra gente, eu pedi ajuda. E o que eu tenho que fazer é calçar a cara e largar de ter vergonha e pedir ajuda. Gente, pode me ajudar a sair daqui? Gente, pode me ajudar a descer um degrau? Posso usar o teu ombro amigo para poder dar uma atravessada na rua comigo? É uma coisa que o deficiente físico também tem que aprender. Não é vergonha pedir ajuda. Se eu posso cair na rua e ser atropelado, por que eu não vou pedir o teu ombro pra você me ajudar a atravessar a rua? Exatamente. Né? E se me manda fazer alguma coisa que eu não sei, que eu não posso fazer, na hora eu falo, não posso fazer. Não tenho como fazer isso. Acho que vem de encontro com a próxima pergunta. Aí você já teve que reengenheirar a sua rotina para se adaptar a um mundo que não está preparado, né? Adaptado para Sim, você. estacionamento de empresa. Vagas de deficiente quase não tinha. Eu comecei a exigir que se colocasse a vaga de deficiente físico, que passava a colocar. Um outro exemplo que a gente dava bastante, que eu até entra numa palestra que eu falava antigamente, vocês devem ter ouvido essa conversa agora que em algum país do mundo aí, o pessoal que chega mais cedo para o carro mais longe da portaria. Uhum. Isso é um ensinamento importantíssimo. Para quem chega em cima da hora, até o carro mais perto poder entrar logo. E também deixar a vaga do deficiente físico e do idoso e da grávida perto da porta, gente. Para não fazer isso. Tem uma indústria aqui também nova, aqui de Pouso Alegre, que matou todas as vagas de deficiente físico. Não existe mais. Essa eu não vou brigar porque não tem nada com isso. Mas matou. Então o que a gente tem para fazer? Olhar com o olho clínico, uma coisa que falta em todo mundo, empatia. Se ponha no meu lugar. Alguém de vocês já andou de muleta alguma vez na vida? Alguém sentou numa cadeira de roda e tentou dar uma volta no quarteirão? Ou tentou dar uma volta dentro de casa? Alguém estava... Uma coisa que eu lembro que eu passei, que foi muito engraçado para mim. Eu tive um problema que eu quebrei meu pé. O meu único pé que funciona, o pé esquerdo, eu quebrei. E fiquei 3 meses engessado andando de cadeira de roda. Porque aí eu não tinha como pôr a prótese, não tinha como andar. E quando dá dor de barriga, gente, você quer correr pro banheiro. Como que você vai correr pro banheiro com a cadeira de roda? Você vai, manobra, dá ré, entra, aí tem que pular da cadeira de roda pro vaso. E você tá segurando o negócio ali, meu. Como é que funciona aquilo ali? É uma coisa que a gente tem que... A empatia tem que partir daí. Eu tenho que ter um espaço para poder fazer as coisas. Você tem que ter ajuda, você tem que enxergar o lugar do outro. E nessa série de palestras que a gente dá à escola, é simplesmente orientar os colegas e os meninos, gente, se ponha no lugar da pessoa. Você quer saber como é que é um senhor de 80 anos andando? Pega aquele peso de academia aqui que tem no Pilates, não sei o que, mais de 5 quilos, põe um em cada perna e anda o dia inteiro com aquilo. Fim do dia se acabou. Mas é uma pessoa de 80 e tantos anos com peso nas pernas andando. É isso que ele sente. Vendo a sua fala, né, a gente olha, nossa, né, quanta firmeza na fala, mas na verdade agora vem vindo, à medida que vai te ouvindo, a empatia com outras pessoas em condição de deficiência também, que não tem o mesmo espaço de fala, ou que não se coloca, você falou que tem que peitar e defender, né? Mas muitas vezes a pessoa não teve, a gente fala isso tudo, né? Não teve espaço de fala, não se sente digno de gritar pela sua representatividade. Dá para poder enxergar esse lugar, ó, eu grito por todos vocês. É a função, é o que eu tenho que fazer hoje, discutir. Eu não consegui colocar esse projeto de escola no município, mas no estado está colocado, nas faculdades estão colocadas. Mas tá rolando, tá funcionando legal. E conversar com as pessoas também. Eu sou daquelas pessoas que sentam e bate papo, quando você quiser. Aí eu conto história pra caramba, essa é uma delas. E pra mostrar que o deficiente físico precisa ter ouvidos. E não dê subemprego, pelo amor de Deus, empresário. Tem gente estudada, eu fiz mestrado. Só não fiz doutorado porque eu não fui louco o suficiente pra fazer isso. Voltando um pouquinho para a engenharia, como você enxerga a falta de representatividade de PCDs na engenharia? Vai ser um Tem um link pra você monte, falar gente. mais. Eu, pela verdade, o engenheiro deficiente físico de Pouso Alegre que eu conheço, um já morreu.
que era um anão, que era anão. E eu nunca recebi nenhum, gente. Tirando eu. Se tá escondido em algum lugar. Que é uma cidade que tem 200 mil habitantes. Pelo menos uns 5 mil engenheiros aqui nessa cidade. Não conheço. Nada. A gente fica até calado, né? Tentando achar ali. Não tem, eu já passei. Essa pergunta eu estava imaginando que vocês iam fazer. Não tem, eu lembrei do Herminho, meu grande amigo falecido já, que tinha um problema de altura. Só. Estudou comigo. Nossa, e aí dá para pensar, né? Você falou aí 200 mil habitantes. Uma pessoa, né, em 200 mil habitantes, quantos engenheiros? Engenheiro aqui deve ter uns 3, 4 mil engenheiros. Uma pessoa entre 5 mil para poder levantar a mão É, e falar, olha aqui por mim. Essa prótese que eu uso hoje, que é caríssima, não fui eu que comprei não, tá, gente? Eu ganhei. Tem 50 mil pessoas no mundo que usa isso só. Tem que levantar a mão e gritar mesmo, né? Porque você teve acesso. Tem, As exatamente. circunstâncias te levaram para esse lugar de representatividade. Sim, né? As circunstâncias. e dia 15 agora de agosto, eu vou dar uma palestra lá no Inatel, no curso de bioengenharia, para os engenheiros de lá e para o pessoal de formação de lá, sobre a tecnologia das próteses que eu venho usando e como é que o engenheiro que está projetando a prótese tem que enxergar o lado humano também, não é só engenheiro, não. Eu tenho que projetar uma prótese, porque lá eles fazem uns negócios super legais, gente. Enxergando que quem vai usar é gente. Está em contato com o meu corpo, é eu que uso, é eu que penso. Aí imagina uma pessoa que comprou uma prótese de média, aí, custa mais baratinha de todas, de 7 a 10 mil reais, que é muito ruinzinha por sinal, né, mas é o preço, de 20 mil, vamos melhorar um pouquinho. É o dinheiro da vida dele para poder fazer aquilo ali. E se o cara não consegue pensar no projeto dessa prótese, porque ela é componente, você compra um componente de parafuso, mas o que vai no meu corpo é um especialista que tem que saber fazer isso. Um cara que estudou para isso. E machuca, incomoda, faz calo. Alguém fala, a prótese tem que fazer o calo. Não tem que fazer calo nenhum, gente. Prótese não dói. Prótese não incomoda. Prótese bem feita não machuca. Você anda normalmente 10 horas por dia, 20 horas por dia, é como se fosse a sua perna. Quando é bem feita. Eu tenho uma coisa bem feita. Há alguma tecnologia assistiva que você considera indispensável hoje em dia? A prótese é uma dessa para quem no meu caso é prótese, os braços também que são auxiliares, mas cadeira de roda é uma coisa fundamental, que a maioria dos problemas são cadeira de roda. E cadeira de roda elétrica é uma coisa tão cara. E a pessoa podia usar com mais facilidade. Se a gente conseguisse isenção de impostos dessas cadeiras, conseguisse baratear a maneira de fazer, ou de peças mais importadas, ou se tivesse um subsídio do município ou do estado para poder comprar, que esse programa que tem na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil e no Santander, que é do crédito assistivo, se pudesse ser mais fácil para tirar. Se não fosse só para aquele cara que tem uma conta bancária razoavelmente recheadinha, considerável. Tem uma moça que eu conheço aqui em Pouso Alegre, ela tem um certo grau de paralisia, bastante até. A cadeira dela estragou. Ela não anda mais, gente. Pra lugar nenhum, nem dentro de casa. E a cadeira que ela quer comprar custa 13 mil reais. Que não é barato para todo mundo comprar isso. Sim. Tá na vaquinha aí tentando arrumar dinheiro para montar. Então imagina se eu conseguisse ajudar essas pessoas. Era o maior desejo da minha vida. Se tivesse um fundo de assistência, conseguisse montar uma fundação para arrumar dinheiro, que os empresários da cidade, cada um doasse R$1.000, fizesse uma caixinha assistencial. Nós temos 3 mil empresas em Pouso Alegre. R$1.000 de cada um. Você comprava equipamento para todo mundo dessa cidade. Fantástico. Mobilizar os profissionais da área que nós estamos falando. A mútua tem, a multa da engenharia tem esse lado. Ela te empresta dinheiro para você comprar equipamento médico. Ou assistivo com juros baixíssimos. Dá para fazer. Mas é só para quem é engenheiro, né? Prestígio aí. Vamos lá para engenharia e inclusão. Vamos lá. Na sua opinião, agora dentro, né, até do que você falou, vamos colocar aqui Pouso Alegre, 1 para 5 mil, né?
E na brasileira, assim, você tem alguma Tem. ideia? O Brasil hoje, ele conta com 2%, não, 16% da população é deficiente físico. Pelo censo que teve aí, que em casa ninguém passou, mas a gente tem um censo, teve um censo. Então, 16% da população brasileira sendo deficiente físico, e a gente levando o paralelo da engenharia, desses 16% são 200 milhões de pessoas, 2 milhões, 20 milhões de pessoas. Então, nós temos aí uma média de 35 milhões de pessoas deficientes físicos no Brasil. Profissionais de engenharia, estatisticamente falando também, a gente tem mais ou menos 1 milhão de pessoas. Nesses profissionais que eu digo aquele cara que já formou lá nos anos 70 e os que estão formando agora, e tem gente que já parou de trabalhar. Registrados no conselho, tem essa turma aí. Não quer dizer que todos são engenheiros, ou que todos atuam como engenheiro. Então, deficientes físicos, engenheiros deficientes físicos são pouquíssimos. Haja vista que se você procurar nas vagas de emprego das fábricas, você não encontra. Se você procurar dentro do quadro de empresa também, você não encontra. E dentro daquela cota de 5% de profissionais que você tem que ter para empresas maiores, ou de 2,5% a 5%, você encontra mais operador de máquina, essas coisas, mas o profissional de engenharia você encontra muito pouco. Então, nesses meus 39 anos de profissão, eu trabalhei com 3 ou 4 deficientes físicos só. Engenheiros. Eu trabalhei em 12 firmas, então eu não consegui encontrar mais gente para poder da minha profissão. Eu já encontrei um operador deficiente físico, um médico que era deficiente físico, mas o pessoal de produção que é deficiente físico, mas o que nós estamos falando da engenharia, na engenharia eu não enxergo. Cadê? Não é tão difícil assim, é ruim, tá? Faculdade é difícil de fazer assim. Mas tem muita gente inteligente que é deficiente físico. E que pode trabalhar, e que está afim de trabalhar. Eu não sei o que falta. Apoio. Talvez um podcast como esse esclareça para muitas pessoas. Apoio. E leva essa consciência, porque a pessoa já olha, não é para mim, não é esse meu lugar. É isso que eu estou mostrando nas minhas palestras dentro das escolas, que pega a criançada de 12, 13, 14, 18, 19. Para ser engenheiro também, João. Puxa, ô, pessoal, vamos ser profissional também. O que você quer ser? Vai de um por um. Numa sala de 40 meninos, 3 quer ser engenheiro, tá ótimo. Então, dessas palestras todas que eu dei também, cada escola tem uma média do quê? De 10 pessoas PCD. Ou é autismo, ou é um problema de locomoção, ou é paralisia cerebral. Mas tem alguém. E vamos puxar essa turma para trabalhar. Todo mundo é inteligente, gente. Eu acho que vem dentro do que você está falando com a nossa próxima questão aqui, né? Que é se você mudaria alguma coisa dentro da engenharia, né? Para formar esses novos profissionais mais conscientes, né? E com acessibilidade. Eu vou falar uma coisa que eu não sei se o CREA aprova ou deixa de aprovar, mas deveria ter uma câmara, mais uma dentro do CREA, para profissionais PCD. E para incentivar a trazer pessoas que estão em um local mais simples, mais pobre, a conseguir uma bolsa para o PCD, para poder fazer faculdade de engenharia. É uma arrecadação grande que a gente tem de RTs recolhidas, de profissionais que pagam a sua anuidade e tudo mais. Sabe, um percentualzinho ridículo que se você tirar dali e criar uma câmara especializada para isso, como tem uma câmara jurídica, uma câmara de ética, põe uma câmara do deficiente ali dentro, pô. Coloca um profissional que sabe fazer isso para poder buscar um menino que está querendo ser engenheiro, mas não pode porque ele mora na favela e anda de cadeira de roda. A gente está caminhando para isso futuramente a partir do diálogo. Muita coisa tem mudado a passos curtos, mas o espaço de fala permite todos falarem, com a sua fala e com de muitos outros vai abrindo esse espaço. Tá, eu fui secretário de planejamento aqui em Pouso Alegre e eu lutei pra caramba na época para poder adaptar essa cidade para deficiente físico. Fizemos rampas, vagas de deficientes, jardins adaptados, leis para as escolas serem adaptadas. Vai morrendo as coisas, a gente sai de lá e vai morrendo as coisas, gente. Tudo que é feito num período morre no outro. Envolve política, né? Envolve política que a gente não está aqui para discutir. Mas o CREA não é política. O CREA podia fazer isso pra gente. É um pedido até que eu estou fazendo para o presidente próximo. Pensa numa câmara de PCD.
Tá aí, tá feito o seu pedido. Vamos liberar para o E campo. você já participou de algum projeto que teve o foco para essa acessibilidade e inclusão? Já, bastante até. Quando eu trabalhava na Johnson Controls, que hoje é a gente tinha um outro projeto que chamava Ecocidadania. Essa era a coordenação minha também. Então a gente fazia um projeto de meio ambiente nas escolas, que era coleta seletiva, preservação do meio ambiente e incluía também o PCD dentro da escola. Mas não era focado só para o PCD. Depois disso eu criei um outro projeto meu, que era visitar hospitais da região e pegar as pessoas que tinham acabado de sofrer uma amputação e estavam naquela fase do ai meu Deus, o que eu faço amanhã cedo? Para poder dar um pouquinho de esperança para essas pessoas. Funcionou bastante e depois não deixaram mais ir no hospital para poder falar. Depois depois a gente criou outro projeto que está rodando agora, que é o Escola Consciente, que é o que está dando certo. E a gente fechou uma parceria imensa agora com a Secretaria de Estado de Minas para poder dar palestra em todas as escolas do sul de Minas sobre inclusão, sobre adaptação da escola, sobre a preparação de professores para poder receber os meninos. E aí junto comigo está uma psicóloga, está uma advogada, está uma assistente social, está RH de empresa, para a gente poder também conseguir emprego para o pai dessas crianças. Então está funcionando legal para poder fazer isso. Nós vamos começar com uma escola já no segundo semestre aqui em Pouso Alegre, mais uma, para poder andar com os alunos dentro da escola, os meninos. Gente, o que vocês enxergam que está errado aqui, que o seu coleguinha da cadeira ali não consegue andar? Aí eu com ajuda comigo, a gente vai mapeando a escola, depois a gente consegue donativo para poder fazer rampa, escada, grade, a alça, qualquer coisa, corrimão, qualquer coisa, e os meninos acompanham a fazer dentro da escola e mandam foto para mim, a obra é deles. Eu estou só dando palpite. Mas eu quero que eles se sintam importantes fazendo isso. A criatividade é importante. Como podemos incorporar, né, um design universal de uma forma mais natural nesses projetos de engenharia? Qualquer projeto que o engenheiro ou arquiteto está fazendo, se ponha no lugar do outro. É só isso, gente. É muito... Eu construí, sei lá, eu tenho umas 500 RTs no meu nome já nesse período, desde que eu formei. E poucos os projetos que eu executei na vida, que foram projetos grandes até, têm a visão do PCD. Tem uma adaptação que alguém estudou num livro, no manual, no catálogo e colocou lá. Mas o cara não usou, ele não testou para ver se funciona. Então, teste, chame alguém que precisa, dá uma volta com ele lá. Pega uma pessoa com cadeira de roda, fiz um buffet, vamos dar um exemplo de festa. Colocou lá 20 banheiros, 3 para deficiente físico. Chama um amigo que é cadeirante, entra lá, vê se consegue sair do banheiro. Eu tive a honra de fazer o projeto do Buffet Viena daqui de Pouso Alegre, junto com o Felipe Bechara. Você anda lá, você se sente feliz da vida. É 100% adaptado. Até para funcionários deficientes. Os buffets. Foi seguido à risca o que tem feito lá dentro. O Felipe foi um ótimo arquiteto trabalhando comigo e a gente fez um projeto diferenciado. Inclusive não cortamos nenhuma árvore do terreno. O prédio vai fazendo curvas e boldando em volta das árvores todas para não cortar nenhuma. Isso é olhar para o outro, né? É olhar para o outro. É fazer engenharia de verdade. Não é engenharia acadêmica, só que você formou, pegou o diploma e vai. Vamos enxergar a engenharia como fazer parte do mundo. Eu não sou um cara que sabe fazer gambiarra bem feito, só não. Eu sou um cara que pensa no lugar. 40 anos de profissão e dedicando aos outros, você vai aprimorando, você tem que melhorar cada dia. Uma frase que eu digo que todo engenheiro devia saber, e desde os novinhos até os mais velhinhos, cada projeto que você faz é um TCC de escola que você vai fazer, de faculdade. Porque eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, é coisa nova, eu tenho que estudar meses para poder fazer alguma coisa que presta. E aí é um curso novo, eu aprendi novamente. Sim, faz sentido, fala. E dentro de todas as áreas da engenharia, né, que tem hoje, quais as que mais carecem de adaptação para as pessoas com deficiência? A área de residências, principalmente,
Eu vou dar um exemplo. Minha Casa Minha Vida, que é uma coisa que acessa todo mundo, tem a ver com arquitetura e tem a ver com engenharia. Por questões financeiras, não se coloca o apartamento de deficiente físico no térreo, que é o melhor lugar para o deficiente estar. Sim. Você coloca no último andar. Quando tem elevador, lógico. Por quê? Sim. Mas a maioria tem. Por quê? Como é feito em alvenaria estrutural, e o deficiente físico tem que ter paredes mais largas, banheiros maiores e outras coisas assim, na hora que eu vou empilhar as paredes dos outros andares em cima deles, estruturalmente falando, eu não tenho aquela estrutura para segurar as paredes que eu preciso, porque eu tenho que ter um espaço maior. Então, se eu mudar ele para o último andar, eu faço o que eu quiser lá em cima, porque eu não tenho carga para segurar, dá essa liberdade. Acontece que, você se imagina uma pessoa cadeirante, você está no último andar, você morou, você comprou apartamento, ou seu prédio tem elevador, e pegou fogo. Não saia pelos elevadores, porque a primeira coisa que vai desligar é o elevador. O que essa pessoa tem que fazer? O absurdo de uma coisa que criaram na engenharia, que é área de espera para o CPCD dentro da caixa de escada. O cara entra ali, estaciona a cadeirinha de roda dele, cruza e espera alguém vir buscar ele. Imagina o desespero que essa pessoa ficar lá em cima, gente. Ainda mais com o elevador não funcionando. O elevador não está funcionando, ele vai ficar dentro do compartimento de escada fazendo isso. E é isso que está normatizado. Então, faltou humanidade quem fez essa norma, né? E o dinheiro está falando mais alto. Eu não posso mudar o térreo. Então, faz uma laje no andar de cima desse apartamento, que se chama laje de transição, e dali para cima você faz os outros apartamentos. Então, fica um pouquinho mais caro. Mas aumenta essa verba do Minha Casa Minha Vida, então, poder fazer isso. Ou ganha um pouquinho menos, mas não está pensando nisso. Esse é um ponto simples. Quando você vai fazer um shopping, um comércio, alguma coisa desse tipo, enxergue a pessoa PCD. Faça-se respeitado. O Shopping Center de Pouso Alegre, Serra Sul, tem 70, 80 vagas para deficiente físico. Nenhuma é respeitada. Eu passo naquele shopping e vou lá com o meu ticketzinho de multa moral, escrevo e coloco no vidro de todos os carros que estão lá com a vaga na vaga de deficiente sem a sua plaquinha de deficiente físico. Aí eu tenho que parar no outro lugar porque não tem lugar para mim. Somente o dia que tem filme bom no cinema. Mas a multa moral eu deixei. Não serve para nada, mas eu deixei lá. Depende esperto. Puxão de orelha, né? Vai que a pessoa... Não você vê aquele cara bonitão chegando na sua caminhonete gigantesca, RAM, pare ali naquela vaga de deficiente físico, sai o namorado e a namorada bonitão, saltitando e vai embora. Não vai ter consciência disso. É, realmente a consciência. Diante dos desafios, vamos falar sobre inspiração, ação e futuro. Pode ser. Quem ou o que te inspira a seguir em frente na sua carreira? Cara, isso é complicado, mas vamos lá. Eu tenho uma vontade muito grande de ajudar. Uma coisa que eu sempre fui ajudado, então eu acho que eu tenho que devolver. Então, uma grande inspiração é uma fé que eu tenho absurda no ser humano ainda, que ele é bom, tá? Aquela frase que todo mundo fala que errar é humano, eu corrigi. Eu falei a vida inteira a palestra ao contrário. Errar não é humano, acertar é humano. A gente erra menos do que acerta. Tá? A gente acerta muito mais na vida. Então, se errar fosse bastante, o mundo não estaria do jeito que está hoje, estaria bem pior. Então a gente acerta. Então começa a pensar nisso. Uma grande inspiração que eu tenho é o meu filho e minha esposa, e era minha mãe, que está hoje lá no céu. Mas é o que eu tinha esse apoio que eu tinha que devolver o que a minha mãe me deu, do que ela fez para mim nesse período da minha doença, do acidente que eu tive e tudo mais, devolver para ela o orgulho de ser minha mãe. Outra coisa que me inspira é uma coisa que o Cortella fala muito. Tá valendo a pena a minha existência hoje? Se eu achar que não tá valendo a pena, eu não tô aqui. Não preciso continuar. Pode ir embora. Porque é uma coisa que eu penso demais. Eu tive esse acidente, eu perdi minha perna, eu trabalho como profissional, eu ajudo quem eu posso ajudar, eu tenho a minha consciência que eu posso ajudar, podia ajudar mais, mas a hora que o valer a pena parar de falar pra mim, eu perdi o estímulo, eu perdi a vontade. Então, a luta constante por dentro de falar se está valendo a pena a minha existência. Pode ser que não valha. Todo mundo fala, quando fala, a minha missão, eu tenho que ter uma missão. Não, às vezes a minha missão de vida como ser humano na Terra é ajudar uma pessoa pequena a qualquer coisa, ser pai do meu filho para que ele vire um ser humano melhor um dia,
ou ter cuidado da minha mãe quando ela estava doente até o dia que ela morreu. E isso é uma missão, gente. Eu não preciso ser o rei da Babilônia ou o príncipe persa, sabe? Aquelas coisas, o governador maravilhoso. Sabe? Eu não preciso de fama. Eu preciso estar contente comigo mesmo. Então, um dos pontos principais é eu estou contente comigo mesmo, eu sou grato a Deus pelo que eu estou fazendo, sou muito grato a Deus por eu não ter morrido há 40 anos atrás, quando eu pude, quando eu já fui embora e voltei. E é isso, eu agradeço. A minha inspiração é viver, eu acredito na pessoa, eu acredito nas pessoas. Levei muito ferro na vida como profissional por acreditar nos outros. Perdi dinheiro, perdi amizade, perdi muita coisa por acreditar nas pessoas. Eu sou crédulo ainda. Pode ser inocente, mas eu sou crédulo. A próxima pergunta é exatamente essa. Se você já pensou em desistir da engenharia após a sua mudança e o que te manteve firme? Desistir não, eu sempre quis ser engenheiro a vida inteira. Agora que eu aposentei é que eu estou repensando a engenharia, tá? Eu desisti de cliente chato. Isso eu fiz mesmo. Mas todos têm que fazer. Depois que eu fiquei mais velho, eu posso escolher o cliente que eu quero trabalhar. E eu desisti de gente chata, eu desisti de gente que não valoriza o meu trabalho, e eu desisti de gente que fala, eu só vou pagar R$750 pelo seu trabalho porque ele não vale 3 mil. Aí eu respondo, então fique de presente porque eu não preciso também dos 750. Eu já ouvi isso esses dias. Então, não desisti da engenharia, eu desisti de cliente chato. Da profissão, eu tenho um orgulho absurdo da profissão de engenheiro, mas eu estou mudando de foco agora. A idade vai dando essa oportunidade pra gente e o tempo que você vai enxergando. Agora eu estou gostando de fazer consultoria, de ensinar os outros, de sentar numa roda de engenheiro recém-formado, como eu fiz ontem, e dar um monstro de uma aula de estrutura, de como é que calcula a estrutura para eles, a visão espacial das coisas, ensinar quem eu quiser ensinar, dar palestra em escola para os outros. Eu não estou preocupado em ganhar dinheiro mais não. Já ganhei o que eu tinha que ganhar, já aposentei, agora estou na fase agora de colher meus louros daquilo que eu estou fazendo. A inspiração continua. E eu tenho um sonho maravilhoso que é montar uma cafeteria. Para mim, um dia eu monto. Mas é o meu grande sonho de o dia que eu falar, não vou ser mais engenheiro, eu vou ser dono de uma cafeteria. O que você diria para os engenheiros PCDs que estão começando agora? Gente, não desista da faculdade. Primeiro passo é esse. Tá? Você entrou na faculdade de PCD, converse com a escola para te ajudar. Toda escola ajuda. Por pior que seja, ela ajuda. Te apoia, te dá, e os colegas também. As pessoas são muito boas. Então eles ajudam. E briguem, gente. Reconheçam os seus direitos. A Constituição brasileira é maravilhosa no apoio ao PCD. As leis brasileiras ajudam demais. Leiam de cabo a rabo o nosso código trabalhista, lá, a parte do INSS, para você saber aposentar no tempo certo, com a contribuição certa e no período que precisa. Eu contribuí a vida inteira no teto, desde que eu formei. E paguei 36 anos de INSS. Poderia ter aposentado com 22 anos de contribuição. Só não quis porque eu queria continuar trabalhando como engenheiro. Certo? Então, o PCD aposenta com 22 anos de contribuição. Pelo valor que você contribuiu, sem fator previdenciário. Então, estude isso e faça isso direitinho. Na sua lição de casa. Só que se você continuar pagando até os 35, 36 anos, você ganha 1% para cada ano que você pagou a mais. Você apresenta com mais dinheiro. Então, depende do que você quer seguir. Saiba a lei para você ir atrás. A gente tem que saber a lei. Um outro ponto é, dependendo do grau da deficiência física da pessoa, ela não paga imposto de renda. Você pega a sua declaração médica, apresenta na empresa que você trabalha, ou apresenta no estado que você trabalha, e você é isento do imposto de renda pela sua deficiência física ou pela doença que você tem. Eu sou cardiopata, eu tenho um problema de coração grave e eu não pago imposto de renda. Além de ser deficiente físico. E aí, se você pegar aquela listinha de 16 doenças que estão lá, é só saber quais são. Perfeito, as dicas estão aí. Né? Tem mais dicas, gente. Se você buscar a lei, procura a lei. Vai atrás da assistência social do INSS que eles explicam tudo. Ninguém esconde informação de você. Só perguntar. E como que a sociedade e a comunidade de engenharia pode apoiar mais e melhores profissionais de PCD? Bom, a gente tem associação aqui em Pouso Alegre. Eu acredito que em outros lugares tem também associação.
Se essas associações criarem também, igual eu falei, uma câmarazinha para o PCD dentro dela, para enxergar o que a gente podia fazer pelo comércio da cidade, pelas ruas da cidade. Esquece política. Vamos falar de bater na porta da lojinha do seu Zé ali e falar: você não quer fazer uma rampa aqui na porta, não? E as construtoras que fazem parte do Sinduscom e outras coisas desse tipo, tira uma verbinha lá, tira R$ 500 por semestre para fazer um caixinha, para poder fazer uma rampa numa escola, para poder fazer um acesso numa esquina que precisa. Sabe, vamos começar a enxergar onde está precisando? Dentro dessa câmara da associação, essa câmara seja aquela pessoa que vai direcionar onde esse dinheiro está indo. A gente leva para o pessoal da associação e fala: gente, nesse hospital aqui que é pobrinho, está no lugar, não tem nem uma rampinha para ajudar. Vamos fazer uma rampinha para eles? Vamos botar um corredor, um corrimão no banheiro? Para poder ajudar? A escola de Congonhal, esses dias, estava trocando toda a parte de banheiro deles para poder receber 2 alunos cadeirantes. Com dinheiro dos pais. Doação. Então a gente mora na cidade, a 6ª cidade mais rica do estado de Minas Gerais. Não é possível que a gente não consiga, numa cidade desse tamanho, com a arrecadação que a gente tem, fazer alguma coisa. Faz sentido. Certo? Não estão pedindo que eu tire 1 milhão do bolso do empresário, não. R$ 1.000 ajuda. Cesta básica custa R$ 144. No grupo que eu faço parte ali, a gente dá em média 600 cestas básicas por mês. Com R$ 144 de cada pessoa. Vai fazer falta para mim? Não. São ações simples, né? É muito simples, é muito barato ajudar as pessoas. É só ter vontade de fazer. Então, o que eu peço para os profissionais de engenharia, aquele que não tem problema nenhum, aquele que é saudável, que pratica o seu esporte, vai passear de moto no sul do Brasil todo ano, coisas desse tipo, pensa um pouquinho, se eu economizar 1 tanque de combustível por mês do meu carro, eu ajudo 2 ou 3 famílias que estão precisando. Faz a troca, eu faço muito esse tipo de coisa, eu penso em comida. Tá? Então, às vezes, você fala assim: eu vou comprar vou comer num restaurante, R$ 300 o restaurante. Aí eu transformo aquilo ali em litro de leite. Putz, isso aqui é equivalente a uns 80 litros de leite. Não, eu prefiro dar esses 80 litros de leite do que gastar 300 no restaurante. Então, se a gente começar a pensar assim, no que eu estou facilitando, ajuda. E esse pensamento vem não só por causa de eu ser deficiente físico, porque me ajudaram demais. Eu sou muito grato para quem me ajudou. Faz sentido. Mais um alerta aí de despertar consciência coletiva para algo simples da rotina que a gente pode realmente. A alimentação é uma delas, com o iFood mesmo. A gente compra e nem vê. Quem tem condições, né? A gente vai indo e ainda cuida da saúde um pouquinho melhor, comendo um pouco menos. Para de comer besteira, né? Praticando jejum. Até a cesta básica eu tô atrás, gente. Se alguém quiser me ajudar com R$ 144 para poder... Essas famílias todas que estão cadastradas, tem gente precisando. E tem gente muito boa nessa cidade que doa caminhões de comida. Tem empresa muito boa que doa. Mês passado eu tive uma doação absurda para a creche de papinha para as crianças. Um caminhão de doação. E então a gente... Eu tenho aquela opção seguinte: quem doa não gosta de fazer propaganda. Sim. Sabe? Se você está fazendo caridade, é silenciosa. A mão esquerda não sabe o que a mão direita fez. Agora, quem quer fazer propaganda, fala. Aí já é publicidade. Mas no caso aqui é para falar o que está sendo feito para outras pessoas. Mas eu tô te falando, uma empresa doou. Eu não posso falar o nome dela. Ela não quer que fale. Sim, esse é o objetivo. É o objetivo. Porque tá dando. Tem um monte de empresa aqui muito boa. Eu sou grato demais a umas 20, 30 empresas de Pouso Alegre, graúdas, gigantes, que viram do avesso para poder ajudar. Ainda mais quando o trabalho já é consistente, tem resultados ali, sabe que não tem desvio e tá tudo... Né, tudo documentado, tudo bonitinho. E é assim que vai tocando as coisas. É a primeira vez na vida que eu tô falando que a gente faz aqui, que menos o que eu faço. Eu nunca divulguei isso. A vida inteira em silêncio. Ô Carlos, nós estamos chegando aqui ao final desse bate-papo gostoso, né?
Para finalizar essa conversa gostosa, eu gostaria de pedir para você o seguinte: como que faz para essas pessoas te encontrar? Telefone, e-mail, alguma coisa assim? E também se você pudesse deixar uma mensagem, né, para essas pessoas que vão estar nos assistindo depois, né, para os engenheiros, para os estudantes, para os profissionais e principalmente para todos os seres humanos, né, em relação a esse nosso bate-papo aqui hoje. Gente, é o seguinte, ajudar ao deficiente físico, fazer um trabalho para ajudar o PCD, é criatividade. A gente tem... Basta enxergar alguma coisa que está errado e todo mundo tem criatividade. Usa a sua criatividade que você vai achar uma maneira de ajudar. Principalmente o brasileiro. O brasileiro é criativo absurdamente. Outro ponto que eu acho importantíssimo, que eu falei da empatia, é um pensamento que eu carrego comigo desde sempre, desde que a minha mãe me ensinou, é tratar qualquer pessoa da maneira que eu quero ser tratado. E não, a gente escuta alguém falar, eu trato os outros do jeito que ele me trata. Não. Eu trato do jeito que eu quero ser tratado. Então, se você se colocar nesse lugar dessa pessoa e fazer isso, a pessoa veio dando pedrada, você não vai devolver a pedrada porque você não quer ser tratado assim. Então, se você faz um projeto, e eu quero que aquele projeto seja como se fosse meu, então eu tô tratando aquela casa daquela pessoa, aquela estrutura daquela pessoa, ou aquilo outro de outra pessoa, da maneira que eu queria para mim. Esse é um ponto principal, que é uma filosofia de vida que eu carrego a vida inteira e está funcionando. Pelo menos eu estou em paz comigo ainda, para poder fazer desse tipo de coisa. E a última é... Nós moramos numa grande cidade. E essa cidade podia ser mais caridosa. Só isso que eu preciso. E se quiser falar comigo, tem meu celular, meu WhatsApp e e-mail também, que fica à vontade. Eu tenho só um número e só tenho um e-mail para tudo também. Então, eu deixo com vocês aqui para divulgar depois. Para ajudar. E eu aceito, sim. Se quiser ajudar a cesta básica, eu não estou aceitando. Tem um cadastro bonitinho, registrado, documentado. Vai para o lugar certo, mostra para a pessoa para quem está dando e é o que eu estou precisando. Quanto a R$144 costuma a cesta básica. Vamos fazer de forma abrangente também dentro da EPA aí para os engenheiros aí que quiserem se solidarizar de alguma forma, né? Porque o trabalho pode ser com dinheiro, tem pessoas que podem ajudar Pode de alguma comprar com a forma. cesta básica também. Pode comprar a cesta, pode ajudar a deslocar com, de repente, Caminhonete, tem várias formas para serem feitas. Eu sei que toda consultora tem que dar uma cesta básica pro seu funcionário. Dá mais uma. Eu tenho 50 funcionários, compra 51 cestas, dá uma. É mais uma família que tá dando. Acompanhe a gente aí para os próximos episódios do podcast que vai vir, né, Adílio? Exatamente isso. Então, fiquem ligadinhos aí nas páginas, nas redes sociais da EPA. E já começamos trazendo essa consciência para a informação, né? É muito importante ter pessoas que vivem uma realidade que a maioria não vive no dia a dia e despertando para os novos episódios para que a gente possa ter essa facilidade, né, de viver melhor em sociedade e nos colaborar. A engenharia traz esse objetivo. Obrigado pela história também. Obrigado, gente. Né, agradecemos o nosso convidado por compartilhar os seus conhecimentos, as experiências conosco. Foi, de fato, uma experiência, uma conversa enriquecedora. E agradecemos a todos vocês que nos acompanham e até o próximo episódio.